Gente, vocês não adivinham. Estou aqui de novo, porque eu gravei todo o vídeo e simplesmente na hora de liberar espaço eu apaguei tudo e só vi agora na hora que eu fui editar. Eu vi que eu tinha apagado tudo, só ficou o final. Então vamos eu contar essa história tudo de novo. Meu Deus, é cansativo, porque eu queria ter encerrado essa história, sabe? Bom, gente, tudo começou na segunda-feira passada, quando a Nathalie começou a dar febre. Então, assim, eu levei ela no PA da Glória, por quê? Porque eu não sou de levar com qualquer febre. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou de levar ao médico à toa. Só que, porém, essa febre estava diferente porque ela não passava com remédio. Nathalie tem grande dificuldade em tomar remédio. Assim, ela vomita, ela cospe. E dessas vezes ela tinha tomado e mesmo assim eu intercalando, a febre voltava e ficava oscilando, sabe? Assim, uma hora eu olhava, 37. Aí eu olhava de novo, 38,4. Aí eu olhava de novo, 38. Aí eu olhava de novo, 38,6. Ficava tipo assim. Então, assim, eu já não tinha mais o que podia dar de remédio pra febre baixar. Tava baixando com pano, nem com banho tava resolvendo. Então eu decidi levar no médico no primeiro dia de febre. Ela chegando lá, eles tentaram dar medicação na Nathalie pra liberar ela, né, pra febre baixar, porque o hospital tava muito, muito, muito cheio. Então eles queriam resolver o problema na triagem e mandar embora. Só que, tipo, a Nathalie, eu avisei que não ia dar certo, né? Ninguém acreditou em mim, Nathalie vomitou o remédio todo, então eu tive que esperar 40 minutos pra ver se a febre ia baixar. Não baixou, porque ela não tinha tomado remédio, então eu tive que ser atendida. Demorou um pouco pra ser atendida, mas fui. Chegando lá no consultório, a médica me deu um esporro, porque, tipo assim, primeiro dia de febre, eu tinha levado a Nathalie no hospital. Chegou a falar uma coisa que eu não gostei muito, né? Mas eu não sou de fazer escândalo, então só ouvi. Ela falou assim que era pra me levar ela no posto de saúde, se eu não tinha confiança de cuidar da minha filha. E aí, ela falou que como ela tomou dipirona intramuscular, ela falou, sua filha tomou isso à toa, esse é um sofrimento desnecessário, ela não precisava disso e tudo mais, é o primeiro dia que tava dando febre. Então, assim, ouvi tudo que tinha pra ouvir, vim embora, porque na verdade eu fui no hospital, eu queria mesmo que eles me falassem o que era pra me fazer, se caso todos esses remédios não dessem certo, tipo, era pra me deixar ela com febre, eu não sabia o que fazer, eu não sou médica, né, nem enfermeira. Então eu queria mais, era uma orientação, por isso que eu fui no médico. Mas até aí tudo bem, né? Me senti péssima, uma péssima mãe por ter feito ela passar por isso à toa. Mas, vim embora. Na terça-feira, ela continuou dando as mesmas febres, sabe? Porém, com um agravante. A respiração dela estava muito forçada. Estava forçada em comparação com todas essas crises que ela já teve. Tava igual. Então, aí eu falei, agora eu preciso levar no médico. Então, na terça-feira, eu voltei com ela no PA. Ela foi atendida também, né? Porém, chegando lá, ela tava muito melhor, fizeram raio-x e o pulmão dela tava limpo. Então, assim, eu não entendi que a respiração tava um pouco melhor, já não tava mais chiando, ela tava bem melhor. Então, a médica liberou, né? Até porque eu também liberaria, porque ela tava bem melhor. E me aconselhou a voltar lá se tiver com febre, né? Porque ela viu que eu tinha voltado um dia antes eu tava parecendo aquelas mães desesperadas que tá o tempo todo no médico, sabe? Mas não era. Não foi bem isso, né? Mas eu me sentia assim e tava aparecendo, né? Aí ela me aconselhou a voltar lá só no sábado, se a febre continuar. Isso era terça-feira. E falou que essa gripe podia durar uns 21 dias, essa nova gripe que tava tendo. Aí eu falei, ok, vou esperar até sábado, né? Tudo certo. Se não passar até sábado, eu volto lá. Porém, passou a terça, eu cheguei terça de madrugada, acho, em casa. Eu até fiz aquele vídeo pra vocês, eu não sei se eu fiz na segunda ou na terça. Mas uns vídeos atrás aí que eu falei que ela tava passando mal. Esperei pacientemente terça, quarta. Na quinta, aquela respiração forçada já tava me incomodando muito, sabe? Tava indo acima de tudo que eu esperava. Eu tava muito incomodada com aquilo. Tipo assim, ela vendo o desenho, ela tava assim. Aí eu pensando, meu Deus, eu tinha que esperar até sábado, e ela ainda tava dando febre. Só que eu achei que tava até melhorando, porque tava dando um pouco menos. Tipo assim, tava dando mais à noite, né? Então assim, eu achei que até que tava melhorando. Então eu falei, eu tenho que esperar até sábado, eu tenho que esperar até sábado, eu tenho que esperar até sábado. Eu falei, tô nem aí, eu não vou esperar até sábado, eu vou hoje. E aí juntei um pouco de coisa que eu precisava, porque eu tava acostumada a ir no médico, fazer o resgate. Pra quem não sabe, o resgate
uma ação imediata que eles fazem, que só pode fazer no hospital, não pode fazer em casa. Porque se caso alguma coisa der errada, o hospital tem recursos para intervir. O resgate é tipo uma ação imediata com aquela bombinha de salbutamol para resgatar a criança. O próprio nome diz, resgate. Resgatar ela da crise, entendeu? E é uma ação que só pode ser feita no hospital. Então assim, eu tô acostumada a ir fazer o resgate lá e ela voltar bem pra casa. Então eu levei algumas coisinhas e fui pro PA. Eu tava um pouquinho com medo, né, deles brigarem comigo de novo, tá voltando no hospital, mas não foi bem isso que aconteceu. Lá na triagem já mediram a saturação dela. Geralmente me dão, quando ela tá com crise de asma, eles me dão uma pulseirinha amarela, que significa urgente. Por quê? Porque ela tá pra morrer? Não. Porque ela precisa de medicação imediata. Tipo, ela precisa de um resgate, ela precisa ser resgatada da crise. Porém, dessa vez, me deram a pulseirinha laranja, que ainda é pior do que a amarela, que significa muito urgente. E, tipo, eu nem esperei pra chamar minha senha. Lá na triagem, a enfermeira já falou, você me acompanha, por favor? Me levou direto na médica. Daí eu já acionou um sinal de alerta, tipo, alguma coisa de errado tem, né? E aí, chegando na médica, eu descobri que a saturação dela tava baixa, tava em 89, quando o normal é no mínimo 93 a 100 o máximo, né? O ótimo é 100, mas no mínimo 93. O dela tava em 89. O que é a saturação, para quem não sabe? Que eu não sabia. Saturação é oxigenação pro sangue, né? Que tá indo pela respiração. Então ela tava saturando, ela tava desaturando, tava caindo a saturação. Então ela foi pro oxigênio, fez o resgate, o primeiro resgate. E aí a respiração dela melhorou um pouquinho, aí tiraram o oxigênio, mediram a saturação, caiu de novo. Aí passaram um novo resgate e já me informaram, ó, se a saturação dela não melhorar, ela vai ter que ser internada. Daí eu já fiquei assustada, porque nunca tinha acontecido isso comigo. Daí fizeram um novo resgate e a saturação dela caiu novamente depois que tiraram o oxigênio. Daí já me informaram que eu ia ter que ser internada. Meu celular estava em 2%, eu tinha passado a noite toda no hospital nesses resgates, né? Nesse período que precisa esperar pelo resgate. Tinha encontrado uma youtuber lá no quarto comigo, tava só eu e ela, depois apareceu uma outra criança. O nome dela não sei o nome dela, eu sei que o canal dela é Gil Vida de Mãe. E eu conheci ela lá, é uma youtuber bem maior do que eu, né, claro. E a gente conversou um pouco, né. Daí ela foi embora de manhã cedo, foi liberado o bebezinho dela, o nenenzinho dela foi liberado. E aí eu descobri que eu ia ter que ficar internada. Daí eu tentei mandar mensagem lá pra alguém daqui de casa, ou Lucas ou minha mãe, que eu precisava de algumas coisas, avisei que eu ia ter que ficar internada. Daí eu já tava desesperada, né, gente? Eu não sabia, eu nunca tinha passado por isso, né? E aí eu achei que eu ia ficar lá no PA mesmo, do nada, assim, meu celular já tinha até desligado. Eu não ia poder avisar pra ninguém daqui de casa que estavam levando coisas pra mim no PA e que eu ia ser transferida pro hospital infantil. Claro que o hospital infantil é bem melhor, tem muito mais recursos, tem um hospital bem maior, entendeu? Só que foi do nada. Tipo, eu tava com um encaminhamento pra fazer exame de sangue e de repente eu não ia mais fazer, eu ia direto pro IMAR, pro hospital infantil. Daí eu fui de ambulância mesmo, lá na ambulância a Nathalie estranhou tudo, né? Tava sempre com oxigênio, estranhou tudo e começou a falar, mamãe, quero água, quero água, quero água, quero água. E daí eu já achei que ela tava se despedindo de mim. E aí bateu aquele desespero, não conseguia avisar pra ninguém. Cheguei lá no hospital infantil, todo tempo a Nathalie tava ligada no oxigênio. Tipo, saía de um lugar, botava no oxigênio, saía do outro, botava oxigênio, ela não saía sem oxigênio. Aí esse tempo que eu fiquei esperando lá pra fazer o cadastro, lá que tava fazendo o meu, o Lucas descobriu no PA, onde eu tava, e foi até lá e levou as coisas pra mim. Daí eu fui internada, né, fui pra um quarto que ao meu ver, ninguém nunca não me falou isso, mas ao meu ver era tipo uma triagem, era onde crianças que chegavam ficavam pra ver como é que tá, pra ser encaminhada pro quarto certo. Então eu fiquei nesse quarto, onde tinha mais duas mães, uma de um bebezinho, um menininho de 1 mês e pouco. E aí no começo só tava eu e ela, né? A gente conversou um pouco e tudo. O nenenzinho dela parecia estar um pouco pior do que a Nathalie, assim, em questão de respiração também. Daí eles foram fazendo resgate, dando medicação à Nathalie. Visivelmente ela foi melhorando. Fizeram outro raio-x lá, tava limpo. Fizeram o exame de sangue também. O exame de sangue deu uma pequena alteração lá, que a médica falou que indicava que ela tava com uma pequena infecção. Nada muito sério, mas aquilo provavelmente estava causando a febre e todo o desconforto.
mas que tava bem. Então, assim, ela tomou medicação lá, a respiração dela melhorou um pouco, e aí de noite mesmo, daí já chegou outra mãe com um nenenzinho uma menininha de 2 meses e pouco. E eu vou falar dessa mãe de novo depois. Chegou lá também, ficou lá em observação e tudo. E aí no mesmo dia à noite, eu cheguei lá pro meio-dia, por aí. No mesmo dia à noite eu fui encaminhada para um quarto. Um quarto em que visivelmente eu analiso como crianças que estavam lá, crianças com sintomas gripais, não Covid, só sintomas gripais, e crianças que estavam bem. Então, assim, todas as crianças lá eram para ser medicadas e liberadas posteriormente, sabe? Com uns dias, mas ia ser liberada. Era só medicação e liberação. Crianças que não necessitavam de cuidados especiais. Então, eu fui passada para lá, achei bem coerente, porque no caso a Nathalie realmente aparentava estar muito bem. Aí dormi lá, passei a noite de Natal, a Nathalie ganhou um presentinho de voluntários lá que eu mostrei pra vocês. Aparentemente ela tava melhor, se recuperando, e eu tava feliz. Fiz alguns vídeos, sabe, porque eu estava feliz, porque pra mim ela ia passar um ou 2 dias ali tomando medicação e ir embora porque ela tava bem. Acordei no sábado, eu notei que a respiração dela tava muito forçada, como quando eu tinha ido no hospital. Então assim, tava bem forçada mesmo. Eu fiz um vídeo pra mostrar minha mãe, e aí falei que ia falar com o médico e tudo, né? E eu fiquei sabendo que a médica passava todo dia de manhã lá, então eu esperei essa médica pra poder falar com ela. Então, nesse meio tempo, a mãe da menininha de 2 meses também foi lá pro quarto, a gente conversou um pouco, e aí a médica apareceu. Quando a médica apareceu, assim que a Nathalie viu ela, começou a chorar, então a respiração já não deu pra ela ver. Mas ela viu todos os sinais vitais, já tinha analisado o raio-x, o exame de sangue, falou, olha mãe, tá tudo bem, ela tá aqui porque ela precisa de cuidados. E tudo isso demora um pouco a passar, porém, ela tá bem, clinicamente ela tá muito bem, a saturação dela tá boa, porque ela tava com oxigênio, né? Mas com oxigênio a saturação tava boa, e então ela falou, ela tá muito bem, e agora é só se recuperar. Aí eu mostrei, né, a filmagem a ela, que eu tinha feito da respiração dela antes dela chegar, que aí ela não tava chorando. Aí ela perguntou, quando foi feita essa filmagem? Eu falei, agorinha. Aí meio que ficou por isso mesmo, não tem? Ela falou, pelo que eu vi, a sua filha tá muito bem. Saiu, passou pra falar com outras mães, daí eu já fiquei muito incomodada, sabe? Eu não aceitei aquilo muito bem, porque eu tava vendo que não tava bem, né? E qualquer um que vê o vídeo também vê que não tava bem. Mas o que eu deduzo daquele quarto é que as pessoas, assim, que estão lá não estão preparadas para emergência, sabe? Estão lidando com crianças e tão bem, sabe? Não tá acostumada com emergências, então não sabe lidar com isso. Isso eu vou provar pra vocês que eu tô certa nisso com o decorrer da história, né? Então tá aí, minha filha tava respirando bem mal, o médico não acreditou muito em mim. Os enfermeiros eu chamei durante o dia inteiro no sábado, um monte de enfermeiro que a gente não tem muito acesso lá a médicos. Eu não podia sair pra procurar um médico, porque a Nathalie tava agarrada no oxigênio na parede. E ela não queria ficar sem meu colo, não dormia, eu não queria ficar só na cama sem mim, e eu não podia sair, ficava presa. Aí no decorrer do dia eu chamei várias enfermeiras, perguntei, todos eles falavam a mesma coisa. Ah, ela tá bem, ah, é normal, a saturação dela tá boa. Ah, se a médica falou que ela tá bem, é porque ela tá bem. Daí tudo bem, né? Eu fiquei tentando aceitar essa hipótese de que ela tá bem, mesmo respirando assim, mas nada me convencia. Aí no decorrer do dia, essa mãe do bebezinho de 2 meses que estava comigo lá no começo também começou a relatar coisas estranhas que estavam acontecendo com o bebê dela. Ela até me chamou algumas vezes para me perguntar o que eu achava. Mas a nenenzinha dela não estava mamando. Desde que eu me entendo por gente, eu sei que quando o bebê não mama é um sinal de alerta para alguma coisa de errado que está acontecendo. E a nenenzinha dela não queria mamar, estava engasgando toda hora, tossindo muito. E até então o diagnóstico dela tinha sido uma pequena pneumonia, coisas que seriam tratadas com medicamento e ela ia embora. Então, assim, a mãe chamou também, tentou chamar várias vezes. Eu não sei dizer se pra ela foi médicos ou só enfermeiros. Pra mim, só enfermeiro. A médica só passou de manhã. A médica também passou de manhã pela manhã, eu acho, nela, né? Mas constatou que a filha dela tava bem. E aí, ela tentou durante o dia inteiro chamar médicas e teve vários contatos com enfermeiras, todo mundo dizendo a mesma coisa, estava tudo bem. Ela começou a relatar que a filha dela estava com dificuldade para respirar, ela até me chamou para me ver e eu concordei com ela. Falaram que ela estava bem. Então, assim, isso foi muito difícil.
E aí, também no decorrer do dia, apareceu uma outra mãe, Sofia, a mãezinha da Sofia, de 4 aninhos, que ficou praticamente do meu lado. Também não conseguiam descobrir o que ela tinha, a barriga dela estava inchando, ela não estava bem também. Então, assim, no caso, ficaram 3 crianças relatando problemas um pouco mais sérios. Te confessar que eu acredito que nenhuma das 3, que era eu, a mãe da Sofia e a mãe da nenenzinha de 2 meses, que eu não lembro o nome, todas as 3 relatando problemas mais sérios e a gente não foi ouvida. E aí foi passando o dia, né? Até que no finalzinho da tarde, assim, eu não lembro as horas, sabe? Eu não fiquei de olho nas horas. Eu só sei que essa mãe da menininha de 2 meses, depois de tanto relatar problemas, ela gritou, falando, gente, chama a enfermeira, minha neném tá saindo sangue pela boca. Daí eu tinha acabado de sair da cama dela praticamente, eu via que a neném tava engasgando bastante. E daí já chamou a enfermeira levou pra junto dos médicos, a mãe ficou no corredor chorando, né? Ficaram lá um tempo. Depois a nenenzinha voltou pro mesmo quarto que a gente estava. Só que daí ela foi ter mais atenção, né? E entrava médicos e enfermeiros o tempo todo. E eu não sei se estava tentando descobrir o que tinha acontecido, eu não sei, não analisei, estava preocupada também com a minha filha, né? Que ninguém estava vendo. E aí, só sei que no final da tarde, assim, bem no finalzinho da tarde, decidiram levar a mãe da menininha e a menininha pra enfermagem, que é onde eu tenho acesso mais livre a médicos e enfermeiros. E aí ela até levou um carregador meu, que eu tinha 2 carregadores, eu deixei um com ela, pra ela me devolver depois. E aí ela levou o carregador que tava comigo, e aí foi pra enfermagem, né? Gente, eu te falar a verdade, foi pouco tempo depois, eu não sei quanto tempo depois, eu fiquei sabendo que a mãe tava chorando no corredor, que a neném tinha dado uma parada cardíaca, aí mas que tinha voltado, e eu acho que coisa de 1 hora depois a gente teve a triste notícia de que a bebezinha de 2 meses tinha morrido. E ela tava bem. Então, assim, cara, isso me deixou muito abalada. Até porque foi uma que eu tive contato direto. Foi uma criança que eu tive contato direto desde o começo. A gente tinha criado uma certa amizade. A gente conversou muito e de repente ela tinha morrido. E assim, sobraram 2 crianças graves, assim, aparentando estar mais graves, e uma delas era a minha. Gente, eu entrei no desespero, porque eu não sei se eu fiquei mais triste pelo fato da filha, pela aquela nenenzinha linda ter morrido, ou pelo fato de que a minha podia ser a próxima. Sabe, assim, foi horrível aquela noite. Aquele dia e aquela noite pra mim. Bom, gente, e aí eu tive que ficar lá olhando a minha filha, né? E nunca mais vi a mãe, eu não vi mais a mãe depois disso, não vi ela chorando, só me relataram o que tinha acontecido. Aí, gente, o dia foi passando, né? Já tava quase a noite. De repente a Nathalie cochilou, né? Dormiu, conseguiu dormir. E ela acordou muito pior, que aí ela já não tava mais só respirando com dificuldade. Ela chega tava fazendo barulho de quem tava com falta de ar. Ela tava. E aí ela já era outra criança, não reagia, não queria levantar a cabeça, tava só deitada. Era outra criança. E aí eu fui e chamei a enfermeira de novo, depois de ter chamado várias vezes. A enfermeira, ela realmente parece que tá com falta de ar. Dessa vez me ouviram. Vou chamar o médico. Porém, ela foi, a médica não apareceu. Não sei se ela chamou, se não chamou, se daqui não apareceu nenhum médico. Daí eu já tava chorando, chamei o outro enfermeiro que apareceu. Eu falei, por favor, chama um médico pra mim, a minha filha não tá bem. Aí ele olhou e falou, realmente parece não tá bem, vou chamar um médico pra você. Foi lá, voltou e falou, bom, a médica vai vir aqui, o médico vai vir aqui, porém não vai poder vir agora, porque teve várias intercorrências. Eu sei que o hospital tava cheio e tinha morrido a nenenzinha, né? Então, estão tratando de intercorrências que teve. Assim que puder, ele vai vir, mas não é por agora. Daí eu já chorei mais ainda, já tava desesperada. Eu tava desesperada, querendo pelo menos um médico. Até que a menininha de 4 anos, que tava comigo, praticamente do meu lado, começou a piorar. Essa menininha e essa mãe eu mostro no vídeo rapidinho de costa, né? Eu não podia filmar as pessoas, mas eu filmei sem querer de costa, né? Então, se você ver o vídeo com atenção, vocês vão ver quando eu filmo o quarto. A mãe da menininha de 2 meses também aparece um pedacinho logo no começo dela, mas eu não mostro ela, que se mostrasse eu ia ter que tirar, né? E então essa menininha começou a piorar também, começou a dar febre, e a febre não baixava, eles tentaram dar vários tipos de remédio diferentes, até que chegou um ponto em que não podia mais dar remédio, tipo, não tinha como mais dar. E a febre dela chegou a 40 graus. Então assim, ela começou a ter atenção de médicos e enfermeiros. A minha, por enquanto, estava em stand-by lá, paradinha,
esperando alguém fazer alguma coisa por ela. E os outros crianças estavam tudo bem, né? Então, nisso que eu aproveitei que a enfermeira-chefe esteve lá no leito da menininha de 4 anos, esperei ela atender tudo certinho, né? Porque ela tava precisando mais. Aí quando ela atendeu a menina, que ela foi ver todos os sinais dela, daí eu já chamei chorando. Eu tava chorando muito, né? E eu falei pra ela olhar, né? Aí nisso que ela olhou, ela já veio meio séria, com coisa que tivesse alguma coisa de errado. E aí ela falou, sua filha tá broncoaspirando. Eu não entendo o que é isso, mas eu sei que é falta de ar. E aí, na mesma hora, assim, ela já não falou mais nada, ela saiu, falou, vou chamar o médico. Saiu, o médico apareceu em 1 minuto. Foi muito rápido, tipo, parece que ela saiu, o médico apareceu. Aí o médico avaliou, viu que a minha filha não tava bem mesmo, ela falou, sua filha não tá bem, eu vou passar um resgate pra ela. Nisso eu já fiquei mais feliz, né, porque, tipo, o resgate geralmente resolve. Aí passou um resgate pra ela, e nisso que foi dando o resgate, foram tentando olhar a outra menininha. Só sei que durante a madrugada, né, essa menininha foi levada já pra mim, sem vida, praticamente sem vida. A mãe já tava chorando muito, ela já não tava respirando direito, ela tava com mais de 40 graus de febre, ela tava delirando. E aí levaram pra emergência, conseguiram vaga na emergência. Pouco tempo depois, a gente também viu a mãe gritando no corredor, essa eu vi, ela tava chorando muito, gritando muito. E aí a gente descobriu que a neném dela também tinha morrido. Uma menininha de 4 anos, ela era especial, o nome dela era Sofia. Daí eu fiquei arrasada, porque de 3 mães que estavam com estado mais grave, 2 já tinham perdido seu bebê e só faltava eu. E, tipo assim, ainda tem todo aquele peso de você ter contato com uma criança e saber que ela morreu. Gente, olha, eu não desejo isso pra ninguém. Eu não tenho inimigos. Não tenho nenhum inimigo, mas se eu tivesse, eu não desejaria nem pra ele. Então, assim, tudo que eu passei. Aquela noite em si, depois das 2 crianças terem morrido, eu passei a noite toda vendo se minha filha ia parar de respirar. E eu passei a noite toda olhando ela. Daí, deram vários medicamentos a Nathalie, fizeram acho que 2 resgates e nada adiantou. Nada melhorou, ela não melhorava. Aí, gente, depois que as 2 morreram, eu tive muito mais atenção. Porém, o que foi crucial foi um escândalo, mas que não fui eu que fiz, gente, porque se depender de mim fazer escândalo, em qualquer lugar, até hospital, eu não sei fazer isso, sabe, gente, eu não consigo, eu só sei chorar. Mas a Nathalie fez um escândalo que eu nunca vi a minha filha se comportar daquela forma, eu nem entendi o porquê. Eu só sei que acho que ela tava tão brava, sabe, ela tava tão de saco cheio de tudo, que ela deu um show, ela começou a chorar, ela não queria máscara. E nisso ela batia, ela empurrava, ela falava não, 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 e gritava alto, não, 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 não. Não, chorava, chorava. A Nathalie deu um show que eu nunca vi, eu só pude olhar e tentar entender o que estava acontecendo com ela naquele momento. Aí só sei que veio 3 médicos me ajudar, porque ela não podia ficar sem máscara. E tiveram que forrar um pano e amarrar ela, literalmente amarrar ela assim. E daí ela só com a cabeça de fora, ela se acalmou e ficou com a máscara, né? E daí eu acariciava ela e via a dificuldade dela de respirar. Mas ela deu um show que a partir daquele momento todo mundo realmente viu, que falou, realmente pensou, essa menina não tá bem. Daí eu tive atenção total, também era a única criança que estava necessitando de tratamento naquele momento. Daí apareceu um anjo, que não é uma médica, que ele é um anjo, que pegou o caso da Nathalie em si, né? E aí ela passou outro resgate, mas não adiantou. Daí a Nathalie tomou vários remédios, nenhuma medicação adiantou. Chegou no outro dia de manhã, a médica passou um novo resgate, daí a respiração dela melhorou um pouquinho, né? Essa médica, Anja. E a respiração dela melhorou um pouquinho. E aí ela chegou pra avaliar de novo e eu já tava sorrindo. Porém, ela viu que, tipo assim, a respiração tinha melhorado, mas a Nathalie não tava bem, né? E aí ela passou um novo resgate, porque a gente tinha botado um medidor de saturação e eu já falei que a saturação, gente, saturação é oxigenação pro sangue, que eu nem lembro o que eu falei. Medir a saturação e batimento cardíaco. E nisso eu notei que a gente notou que o batimento cardíaco tava um pouco baixo. Ela não quis me assustar na hora, então ela falou, não, acho que tá tudo bem, eu vou analisar aqui. Aí ela olhou com aquele negocinho, ficou séria, olhou, calculou lá os negócios que eles fazem. Aí ela falou assim, daqui a pouco eu volto, tá tudo bem, fica tranquila. Aí saiu, e olhando, a batimento cardíaco tava chegando a 50, baixava ainda um pouco mais.
Eu falei, deve estar errado o negócio, né? Aí, mas mesmo assim eu desconfiei do comportamento dela, né? Que ela podia estar só tentando não me deixar preocupada. Aí ela passou um novo resgate. Nesse resgate eu vi que, como o salbutamol acelera o coração, o batimento dela voltou ao normal. E eu parei e pensei, putz, realmente o batimento cardíaco dela estava baixo. E aí quando a médica voltou depois pra avaliar, ela falou, o batimento cardíaco dela estava baixo, né? Mas agora normalizou. E aí passou um novo resgate pra tentar ver se ela se animava mais, porque a Nathalie não tava bem ainda, né? Ela falou, olha, ela não tá bem, ela tá estável. Tipo assim, todos os médicos que apareceram lá falaram, ela tá estável. Tipo, não melhorou nem piorou. Mas ela não tá bem. E aí ela tava de dieta zero. Desde o dia anterior ela não podia beber nem água, comer absolutamente nada. E o que tava me matando é porque ela não pedia. Nem pra mamar, que ela gosta tanto. E ela não pedia. Então assim, aí essa médica foi, passou um novo resgate. Nessa última bombinha eu notei que o coração dela desacelerou de novo. Aí eu falei pra enfermeira parar. E aí depois voltou ao normal, né? E daí elas já encerraram os resgates. Que eu vi que a enfermeira foi falar com a médica e daí ela falou, acabou, só que tinha mais um. Só que elas encerraram, né? Aí a médica veio avaliar, eu tava um pouco mais feliz, tava até gravando o vídeo pra vocês, né? Assim que, como eu falei, e eu repito, todos os vídeos que eu fiz era porque a Nathalie tinha melhorado e que eu achava que tava tudo bem, porque quando tá ruim eu não consigo filmar, não consigo fazer nada, eu só consigo chorar. Às vezes que eu filmei a respiração dela ruim, foi pra mandar pra alguém daqui de casa, não foi pensando em colocar no YouTube, né? Então, assim, só filmava quando ela tava bem. Então, nesse momento eu achei que ela tava bem, isso era no domingo. Aí a médica não se contentou só, igual a outra médica fez, se contentar só com os números e os resultados. Ela analisou, tipo, ela virou a Nathalie de cabeça pra baixo, ela tá analisando outras coisas, ela tava analisando absolutamente tudo. Por isso que eu falo que existe diferença. Aquela médica estava preparada para lidar com a emergência, a outra não tava. E além de analisar tudo, ela me perguntava, entendeu? O que estava acontecendo. Tipo, a médica sabia de tudo. Ela sabia de tudo o que estava acontecendo com a Nathalie, mas ela chegava e falava, mãe, como ela tá hoje? Então, assim, me ouvia. Porque o que a mãe conhece a criança, sabe? Por mais que não tenha estudado medicina, a mãe conhece a criança. Então, o que a mãe acha também é importante. Aí, ela já não achou que estava tudo bem, porque a Nathalie estava quieta. Aí eu falei, ela tá dormindo o dia inteiro, mas eu acho que é porque ela tá cansada, com fome, fraca. Aí ela falou, não, alguma coisa tá errada. Não era pra ela estar assim. Então ela foi, voltou com mais médicos para analisarem, eles ficaram conversando na minha frente, mas eu não entendia nada, que eles falavam língua de médico, olhou ela toda, inteira, e daí saíram. Depois ela foi e falou, olha, eu vou te transferir pra enfermagem, que é pra onde o nenenzinho de 2 meses foi. Daí eu já fiquei doida, né? Já tava chorando bastante. Eu cheguei na enfermagem chorando muito. E aí me transferiram pra lá, porque eu acho que se eu tava sendo transferida é porque não tava nada bem. Daí lá a médica foi, botou vários aparelhos na Nathalie e foi e ajoelhou assim comigo. O quão humana ela era, sabe? Ela ajoelhou, falou na minha altura, sabe? Fez toda a diferença. Que eu tava sentada chorando muito. E é por isso que a gente vê, assim, como é importante quando uma criança tá desesperada, você abaixar e falar na altura dela. Porque pra mim, que sou adulta, foi muito importante. Ela baixou e falou, olha, com toda a calma, eu não esqueço o olhar dela, porque o rosto eu não podia ver por causa da máscara, mas eu não esqueço o olhar dela. Ela falou, olha, eu não tô só cuidando da sua filha, eu também tô orando por ela. Eu quero te pedir desculpa, porque eu não vou poder fazer tudo o que ela precisa, porque tudo que eu podia fazer para melhorar ela eu já fiz. Eu não tenho mais o que fazer. Porém, sua filha é um bebê que precisava de uma UTI. O estado dela é grave. Só que aqui a gente não tem vaga e eu peço desculpa por não poder fazer isso por ela. Porém, o que tá ao meu alcance eu vou fazer. Então a gente vai tentar uma medicação aqui que eu creio que pode ajudar a sua filha. É um remédio muito bom, porém é um remédio um pouco perigoso. Então assim, a gente vai fazer uma tentativa, vai ficar o tempo todo olhando a sua filha e eu preciso muito que você acredite e que você confie que vai dar tudo certo, porque eu confio. Daí eu só chorava e falava, tá bom. E tipo assim, só chorava. Ninguém que tava no quarto entendia nada. Tinha uma enfermeira super descontraída, fazendo todo mundo lá rir. E eu só chorava o tempo todo. Daí que eu descobri, pelo que eu entendi, é que a medicação podia parar o coração, né, da taquicardia. Mas
uma medicação que poderia salvar a vida da minha filha, porque ela estava grávida, precisava de uma UTI e não tinha vaga. Então, assim, claro, né, que eu optei em tentar, eu confiei naquela médica todo o tempo, sabe? Ela me passava uma confiança, tipo assim, pra mim ela foi um anjo enviado por Deus pra salvar minha filha. Então, assim, eu confiei nela o tempo todo. E aí eu falei, tudo bem. E nisso, quando deram a medicação, né, eu também tava muito desesperada, mas eu fiquei conversando com minha filha o tempo todo, falando, Nathalie, você é forte, você é o furacão da casa, lembra? Que você veio aqui no mundo pra fazer história, faça sua história. Minha filha, fiquei conversando com ela o tempo todo. E de olho no batimento cardíaco pra ver se não ia cair. Porque senão eu tinha que chamar a enfermeira, né? Pra eles tentarem intervir e fazer alguma coisa. Foram 1 hora desse medicamento e essa 1 hora eu o tempo todo olhando o monitor e conversando com ela, porque eu sei que quando dorme o batimento cai um pouquinho e eu ia ficar desesperada. Então, assim, foi sábado e domingo, foi os piores momentos da minha vida. A partir dessa primeira medicação, a médica avaliou e falou, olha, os resultados foram ótimos, o pulmão dela já abriu um pouquinho. Gente, ó, eu cheguei lá na sexta, eu fiz um raio-x, tava limpo. No sábado, que ela piorou, fiz o raio-x de noite, tava uma manchinha. No domingo, fiz o raio-x pela manhã, tava tomado. Então, assim, essa gripe foda. Porque de uma hora pra outra, os resultados mudaram. Ela falou, olha, eu senti sim uma melhora, a respiração dela tá mais limpa, e a médica já sorriu, e eu já fiquei feliz, e eu também vi o comportamento dela mudar. Ela pediu comida, pediu biscoito, e aí ela já tava tentando conversar, se animando e tudo. Só que aí a gente foi dar mamar ela, né? Eu fui dar mamar ela e o mamar cansou muito ela. E daí ela voltou a ficar caída de novo. E voltou eu pro desespero, né? Mas a médica falou, olha, ela mesmo assim, ela voltou a ficar caída, o mamar cansou muito ela, mas os resultados foram bons. Eu vou passar essa medicação por 48 horas. O perigo já passou. Agora essa medicação não corre mais perigo, porque ela resistiu a ela. Vou passar por mais 48 horas e infelizmente eu tenho que ir embora, mas eu tô torcendo por você. Espero muito quando eu voltar aqui, você não esteja mais aqui e que a sua bebezinha já esteja em casa, esteja bem. Gente, eu tenho uma dívida com essa médica que eu nunca vou poder pagar. Assim, eu tenho um desejo muito grande no meu coração de ver ela de novo. Eu tenho um desejo muito grande no meu coração de poder agradecer a ela, porque eu agradeci, mas não foi do jeito que eu queria, sabe? Porque eu tava num momento muito desesperado. E eu queria muito dar um presente, assim, muito grande a ela, porque o que ela fez por mim eu nunca vou poder pagar. E assim, eu tenho um carinho, um amor muito grande por ela. Porque nos piores momentos da minha vida, ela era que tava de linha de frente, sabe? E ela que me apoiou, ela que fez o que podia, ela foi um verdadeiro anjo. E tipo assim, eu nem tinha decorado o nome dela. No tempo que eu fui no hospital, eu fiquei igual uma doida perguntando enfermeira até descobrir o nome dela. Então, doutora Aline, você foi um anjo na minha vida, você fez coisas que eu acho que estava acima do que você deveria fazer. Você foi humana, você foi médica, você foi uma excelente profissional. E eu tenho uma dívida com você que eu nunca vou pagar. Eu nunca, nem com todo o dinheiro do mundo, eu poderia pagar tudo que você fez por mim. E o carinho que eu sinto por você hoje. Dá pra ver realmente a diferença de quando alguém ama a profissão. Dá pra ver realmente a diferença. Eu pude sentir, assim, a diferença de quando alguém ama a profissão e alguém é humana o suficiente pra consolar uma mãe que tá desesperada. E já no outro quarto, o que eu ouvia é, gente, mãe, não precisa ficar assim, sua filha tá bem. Agora, quando eu soube a verdade da boca dela, da forma que ela falou, eu soube a verdade, que o estado da minha filha era grave. Porém, eu tive a certeza do comprometimento dela, que realmente ela ia fazer de tudo pra salvar a minha filha. Então, a essa médica, nem com a minha vida eu poderia pagar ela. Tudo que ela fez por mim. Então, gente, depois disso ela teve que ir embora, né? E aí ela me deixou na mão de outra médica. Essa outra médica precisou ligar pra ela, pra perguntar algumas coisas sobre a Nathalie. Ela atendeu e elas conversaram, só que ela saiu de perto de mim pra não me deixar desesperada. Elas conversaram, não sei ainda o que, mas conversaram. Daí deu uma medicação de novo, a Nathalie deu uma melhoradinha, mas aí nesse tempo eu desabei. Por quê? Eu tava toda uma pressão no sábado e no domingo, toda aquela pressão, desabei. Eu já tinha chorado várias vezes, mas dessa vez eu desabei. Eu chorava que não conseguia parar. Eu chorava. A enfermeira chegava, mãe, o que tá acontecendo? E eu chorava, não conseguia nem falar. Eu só chorava, descarreguei todas as minhas emoções naquele dia, que foi no domingo à noite.
Daí me falaram que eu ia ser transferida para emergência, porque minha filha tinha melhorado um pouco, porém ela ainda era um bebê considerado grave. E lá ia ter mais recursos. Então, como surgiu a vaga, eles iam dar preferência para mim, porque se caso eu precisasse, lá tinha mais recursos. E, como eu falei, não significava que ela tinha piorado, mas que ela precisava daquilo, que se ela chegasse a precisar de algum aparelho, intubação, estava lá disponível, ela não ia precisar de uma vaga. Daí eu fui chorando também, né? Mas fui, não tinha escolha, e era o melhor para ela, eu sei que era. Aí, lá eu encontrei a mãezinha que eu tinha encontrado logo no começo do bebê de 1 mês e pouco. E eu descobri que o nenenzinho dela estava entubado, também tinha piorado. Aí estava entubado. E conheci uma outra mãezinha com um bebê de uns 3 meses. E um outro pai que estava com uma menininha da idade da Nathalie, praticamente na mesma situação que ela. Na emergência, gente, a Nathalie só dormiu, porque também já estava de noite, né? Porém, era medicação em cima de medicação, eu nem conseguia acompanhar. Ela tomou medicamento a noite inteira, que essa médica Aline tinha passado. Por isso eu nem só deixei, né? Nem tava nem ligada. Eles falavam o nome sempre que ia aplicar alguma medicação, mas a gente não entende, né? Então, assim, foi a noite inteira. Medicação, bombinha, medicação, bombinha, medicação, bombinha a noite inteira. Eu nunca vi tanto remédio na minha vida. Porém, no outro dia de manhã, a Nathalie voltou. Tipo, já era a Nathalie de volta, tava mais cansada, mais fraca. Mas é como a médica falou, não tinha motivo para ela estar dormindo o dia inteiro. Ela notou isso. Realmente, ela tava mais cansada, com mais fome. Mesmo assim, a Nathalie falava, a Nathalie levantou, sentou, né? A Nathalie deu um sorrisinho meio... E aí pediu comida. Ela pediu comida. E ainda tava em dieta zero, né? Mas aí o médico liberou. Dei um biscoitinho, ela comeu. Porém, eu fui tentar dar mamar de novo, que a médica tinha liberado também. Porém, me falou que era só um pouquinho, né? A outra médica. Aí eu dei mamar. Aí parei de dar mamar, ela voltou a ficar cansada. E ela tinha tirado oxigênio, né? Eles tinham tirado pra fazer o teste. E a saturação dela tava mantendo. Nisso que ela mamou, a saturação caiu. Aí daí, a médica falou, ó, deixa ela descansar. E... se for dar mamar muito pouco, ela não pode se cansar, então tudo tem que ser bem devagar. Daí eu já decidi, eu não vou dar mais mamar. Porque as 2 vezes que tentou aconteceu isso. Daí a gente ficou na emergência, né? Eu consegui ver o nenenzinho que tava comigo no começo ser desentubado. Isso eu fiquei muito feliz, né? Porque se desentubou, porque teve uma melhora. E daí eu só passei a noite na emergência no outro dia, depois que ela descansou um pouco, que voltou com a máscara, né, pra saturação subir, depois botou o catéter, que é um pouco menos de oxigênio, e mesmo assim ela manteve. Aí com certeza, sem aquela máscara que incomodava ela, só com o catéterzinho ela ficou bem melhor. Daí a gente foi transferida pra enfermagem, que é onde eu tinha ido, né. Gente, esse vídeo tá muito difícil, eu tive que limpar de novo o celular, e agora eu tenho que terminar ele. Muitos sentimentos, eu achei que eu podia perder ela, entendeu? Porque eu não tenho isso na cabeça, tipo, não vai acontecer comigo. Tinha acontecido com 2 mães que provavelmente não mereciam passar por isso. Então, assim, podia ter acontecido comigo também e eu não tava livre disso, sabe? Então, assim, todo tempo eu ficava morrendo de medo, mesmo confiando, eu fiquei morrendo de medo. Eu fui transferida, eu e a outra menininha fomos transferidas, a Nathalie e a outra menininha, né? Foi transferida para enfermagem, aquela mesma que eu tava no dia anterior. Só que agora fui transferida muito melhor. E daí por diante, gente, a Nathalie só foi melhorando, sabe? Foi comendo, foi brincando devagarzinho. Na segunda ela tava muito melhor, que foi o dia que a gente voltou pra enfermagem. Na terça tava melhor ainda. Na quarta tava muito bem. Aí a gente tentou tirar o catéter, mas a saturação caiu um pouco. E daí teve que voltar de novo. Na quinta eu já acordei de manhã e falei, vou tentar tirar o catéter e vou ver, que a médica passa todo dia de manhã. E vou ver, bom dia. Cuidado, gente. E vou ver o que vai dar. E nisso na quinta eu tirei o catéter e deixei até a médica aparecer. Foi umas 3 horas também. Mas aí a enfermeira já tinha analisado, a saturação estava boa. Quando a médica chegou, a saturação estava boa também. Aí tinha feito o exame de sangue no dia anterior e falou, olha, eu vou analisar o seu exame de sangue, o exame de sangue dela. E pelo que eu tô vendo aqui do estado clínico dela, ela tá ótima. Então só vou analisar o exame. Se tiver tudo bem, eu libero vocês. E o fisioterapeuta pulmonar, que tava fazendo a fisioterapia dela desde domingo, também tinha liberado. Falou por mim, ela tá ótima já. Já é outra criança e já tá boa pra ser
pra ter alta. E aí eu esperei um pouquinho e na quinta mesmo a gente teve alta, os exames dela tava ótimo. Ela tinha melhorado muito. Daí eu fui procurar saber o nome da doutora nesse período, né? E descobri que era a doutora Aline. Mas, como eu falei, um dia eu espero esse desejo no meu coração não sair de um dia poder fazer alguma coisa por ela. Assim como ela fez por mim. O que ela fez por mim eu nunca vou poder pagar ela. Mas eu quero um dia ter condição de fazer algo por ela também. Um dia eu quero rever ela muito. Porque o que ela fez por mim foi diferente, sabe? Por mais que eu passei por vários médicos e enfermeiros muito prestativo. A partir do momento que eu saí daquele quarto, que eu fui pra enfermaria, na emergência, gente, eu não tenho o que reclamar. Eu fui tão bem tratada, minha filha foi tão bem tratada o tempo todo. Gente preocupada, gente interessada, gente que se importa, sabe? É outra coisa. Então, por isso que eu chuto que eu deduzi que naquele quarto eles simplesmente não estavam preparados. Mas quando ela foi para um lugar onde estava preparada a lidar com a emergência, foi totalmente diferente. E aí, estamos aí, minha filha tá bem. Foi um susto, o maior susto de toda a minha vida. Nunca passei por isso, nunca imaginei passar por uma coisa dessa. E agora ela tá se recuperando em casa, eu tô evitando que ela canse, né? Ela já mama normal, tá tomando medicação ainda, né? E é isso aí, gente, minha experiência. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Eu vou ter que cortar aqui rápido agora, porque não tenho memória pra isso. Curte esse vídeo se você gostou. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Uma coisa que eu tenho que ressaltar é que quando eu cheguei em casa foi muito difícil lidar com minhas emoções, com tudo. Tipo assim, tudo que eu vivi parece que veio à tona, sabe? Porque na hora a gente tá meio que anestesiado, sabe? A gente sofre. Mas, sei lá, não sei. A gente fica meio como se a gente saísse desse plano e fosse pra outro. Quando eu cheguei em casa, que eu pude analisar tudo que eu vivi, que eu vi que minha filha foi pra emergência, que tá escrito lá, emergência é risco de morte a qualquer momento. Então, assim, tudo que eu vivi, tudo que eu presenciei, as crianças que eu presenciei morrer, sabe? Tudo que aconteceu foi muito pesado pra mim. Então, assim, quando eu cheguei em casa, eu fiquei triste em vez de ficar feliz. Eu sentia que eu não deveria estar feliz, sabe? Que eu não merecia, porque tem mãe chorando, sabe? Talvez nesse exato momento, com certeza, tipo, tem pouco tempo, as mães ainda estão chorando, sabe? Como é que eu posso estar feliz numa situação dessa? É como se minha filha fosse escolhida, sabe? Mas, gente, as emoções ficaram todas conturbadas. Tipo assim, tudo veio à tona. Eu fiquei totalmente perdida, confusa. Foi momentos muito difíceis. Eu parava aqui em casa com a Nathalie bem já, né? Eu parava aqui em casa e só chorava. Só chorava pensando nas outras mães, só chorava pensando no que poderia ter acontecido comigo e só chorava. Então, assim, eu precisei de uns 2, 3 dias, o ano novo, assim, a virada do ano eu tava péssima. E eu precisei de uns 2, 3 dias pra... Tipo assim, hoje eu acordei bem. Feliz pela oportunidade que eu vou ter de mais um ano com a minha filha. E tô feliz. E sinto, assim, que eu não tô desmerecendo as outras mães por estar feliz, sabe? E se eu pudesse encontrar elas de novo, eu queria poder falar que eu senti muito. Sabe, eu senti como mãe. E eu fiquei muito mal com tudo que eu presenciei. Mas eu cresci muito, gente. Pode ter certeza que eu achei que, tipo, eu era madura, mas não, eu sou agora, entendeu? Tipo assim, cada experiência, mesmo que seja ruim, modifica a gente de uma forma e com certeza eu sou outra pessoa depois de tudo que eu vivi. E fiz amizade com as meninas do quarto da enfermagem, a gente passou dias juntas, né? Então a gente faz uma amizade, graças a Deus, a gente criou um grupo, graças a Deus, todas as que estavam comigo já tiveram alta, já estão bem, todos os que estavam comigo, o Heitor, a Ana, a Elisa, espero não esquecer de ninguém, a Aurora, todos esses já estão em casa, umas demoraram uns dias mais, mas todo mundo bem, está todo mundo em casa, graças a Deus. E com certeza, assim, cada criança lá e cada mãe marcaram a minha vida, porque foi momentos que eu vivi muito difíceis. Elas me viram chorando demais, né? Elas me viram em várias fases da minha vida, sabe? Em vários momentos diferentes. Mas marcou muito tudo que eu vivi, com certeza, e me tornou uma pessoa totalmente diferente. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês acompanhem a nova Rayane, com outra oportunidade de poder
curtir e viver mais um ano ao lado das minhas filhas. E é isso aí, gente. Agradeço por todo o apoio, toda a mensagem, toda a oração que eu recebi, que eu tinha oração de todo canto, sabe? A igreja que eu frequentei, a igreja que eu nunca frequentei. Tipo, eu tinha oração de todos os lados. De vocês aqui do YouTube, muita gente relatando que tava orando pela gente. Amigos, conhecidos, gente que só sabe meu nome, tipo, muita gente orando. A própria médica disse que tava orando por mim. Então, assim, foi muita oração. E eu agradeço por todo o carinho também que eu tive. E é isso aí, gente. Eu não posso falar muito que a memória vai acabar. Mas é isso aí. Um grande beijo. Um novo recomeço aí pra todo mundo. Obrigado por tudo. E um dia ainda creio que eu vou poder agradecer a médica Aline, a doutora Aline. Ela foi um anjo na minha vida. O instrumento que Deus precisava para poder estar curando a minha filha. Ela realmente foi esse instrumento. Te agradeço de coração. Tenho uma dívida com ela que eu nunca vou poder pagar. E é isso aí, gente. Joga um beijinho ali. Dá tchau. Acabei de acordar, gente. Essa menina aqui sonhou que eu tinha abandonado ela. Tadinha. Também ficou uma semana sem mamãe. Né, amor? Sentiu saudade? Da irmã também? A gente tá aqui agora. Grande beijo, até o próximo vídeo.